Fala, meu amigo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos nossos vídeos, mais um conteúdo para você que quer entender um pouco mais sobre inversor de frequência e soft starter. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna de um inversor de frequência. Quero trazer aqui para vocês um conteúdo que vocês vão poder entender e aplicar em qualquer tipo de inversor de frequência que chegar na bancada de vocês, para que vocês possam fazer as suas análises e manutenções nesses equipamentos. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente já começar o nosso conteúdo. Aqui na minha bancada eu trouxe a estrutura interna de um inversor de frequência. Não é nenhum conteúdo novo, não é nenhuma novidade isso daqui. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui, né? Esse diagrama de blocos é um diagrama que eu tirei diretamente do próprio manual do inversor de frequência. Então eu fui lá, peguei o manual e tirei um print da sua estrutura interna para poder explicar para vocês como que isso daqui funciona. Eu sei que o manual dos inversores de frequência ele é construído pensando já nos técnicos e pessoas que já têm conhecimento, já têm experiência. E talvez, se vocês forem direto lá no manual, vocês podem ficar com alguma dúvida. Mas depois de passar por essa explicação, eu tenho certeza quando vocês forem olhar para o manual, vocês vão ter mais clareza na hora de fazer as análises de vocês. Então, seguinte, nós temos aqui a nossa estrutura interna. A primeira estrutura interna do inversor de frequência que a gente vai encontrar é o seguinte. Nós vamos ter o circuito de potência do nosso inversor de frequência. Então, nós temos a entrada de alimentação aqui, rede de alimentação. Lembrando, pode ser bifásica, monofásica ou até mesmo trifásica, entrando no nosso inversor de frequência. Depois, o primeiro bloco que a gente vai encontrar no nosso inversor de frequência é o circuito de retificação, que está aqui. Esse circuito ele vai ser responsável por converter corrente alternada para corrente contínua. Se você não sabe como isso funciona, te aconselho a procurar outros vídeos aqui no nosso canal, porque nós temos conteúdos focados nisso daqui, tá bom? Depois da retificação, da conversão de corrente alternada para corrente contínua, dentro do inversor de frequência, nós vamos ter o filtro, que é formado por um capacitor, que é esse capacitor aqui. O capacitor, nós vamos ter outros tipos de filtros, por exemplo, o filtro RFI, que está aqui também, que pode ser formado por outros tipos de capacitores. Não são todos os inversores de frequências que tem isso daqui, mas pode ser que vocês encontrem. Além disso, nós vamos ter os módulos, os IGBTs, que vão estar internamente dentro dos módulos. Os IGBTs são os componentes de potência, os componentes de saídas, que vão receber pulsos da placa de controle para fazer a conversão de corrente contínua para corrente alternada. Então nós temos o que aqui? Nós temos na entrada, entra corrente alternada e converte para corrente contínua. O inversor de frequência recebe essa tensão em corrente contínua e transforma ela novamente em corrente alternada na saída. Exatamente isso. O inversor faz essa conversão duas vezes, na entrada e na saída. Então, ele recebe CA e sai CA, mas internamente ele trabalha em contínua. Então, ele trabalha em corrente contínua. Então, aqui nós vamos ter as saídas, U, V, W, que é quem vai enviar tensão para o motor. Esses IGBTs, eles geralmente se encontram em módulos. Esses módulos podem contemplar o circuito de retificação ou, às vezes, somente o circuito de a ponte inversora, que é a ponte formada pelos IGBTs. Então, a parte de potência do nosso inversor é essa daqui. Essa parte de potência, ela vai se comunicar com a placa de controle. Então, a placa de controle, né, ela vai receber sinal e vai enviar para essa placa de potência, para que essa placa de potência chaveie o motor, parta o motor, faça o controle de frequência, meça a corrente, meça o torque. Então, fazer todo o controle necessário que o próprio inversor de frequência
executa que o próprio inversor de frequência faz. A placa de controle é responsável por receber a parametrização, tá aqui o sistema de controle, ela é responsável por receber a parametrização para poder ligar e partir o inversor de frequência conforme programado. Nós temos as entradas digitais e as entradas analógicas. Nessas entradas digitais, cada inversor de frequência vai ter um nível de tensão que ele vai poder receber aqui nessas entradas. Na saída a relé, nós temos as saídas a relés dos inversores de frequência, que cada inversor de frequência vai ter o seu limite de tensão de saída que vai poder ser chaveado utilizando o relé. Então, aqui qual que é a estrutura básica de todo inversor de frequência? Placa de controle, que é todo esse sistema aqui embaixo, onde vai receber toda a parametrização, onde vai ter as entradas digitais e entradas analógicas e as saídas digitais. Vai fazer toda a lógica aqui, vai enviar sinal e se comunicar com a parte de potência do nosso inversor. Se comunicando com a parte de potência do nosso inversor de frequência, essa placa de controle vai enviar sinais para fazer o chaveamento de uma tensão CC, simulando uma tensão CA na saída, para que o motor possa funcionar de forma adequada. Professor, como que funciona isso no próprio inversor de frequência? No próprio inversor de frequência, nós temos o seguinte, tá? Nós temos a placa de controle, que está aqui em cima, tá? Então, essa é a placa de controle. Nós temos aqui toda ela estruturada, pronta para receber os pulsos nas entradas digitais e entradas analógicas e saídas digitais também. Os botões de controle para auxiliar a gente na parametrização. Geralmente ele vem aqui com essa capinha por cima, tá? Eu tirei para a gente poder ver aqui melhor a placa eletrônica. Então, todos esses componentes aqui são os responsáveis pela placa de controle. Essa placa de controle, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu tirar ela aqui para poder mostrar para vocês a placa de potência. Então, essa daqui, galera, é a placa de controle desse inversor de frequência. Ela está um pouquinho suja, porque é uma placa de um cliente aqui que nós ainda não fizemos a manutenção. Então, na placa de potência, nós vamos ter o circuito de fonte, está aqui, já aqui dentro o circuito de fonte. O circuito de retificação está dentro do módulo, está aqui do lado, o módulo que está aqui dentro, está na parte de baixo. Ó. Se eu virar de lado, vocês vão conseguir ver. Esse branco aqui é o módulo IGBT, onde se encontram o módulo IGBT, os IGBTs e a ponte retificadora. Aqui nós temos uma plaquinha de disparo, está aqui do lado, é o circuito de disparo, que recebe pulso da placa de controle e envia para o módulo IGBT. A fonte chaveada e o relé de pré-carga. Está aqui o relé de pré-carga, que é esse componente aqui. Os capacitores do link, que são os capacitores de filtro, que também estão aqui. Tem mais um capacitor para ser colocado aqui, então são 3 capacitores aqui, agora nós temos somente 2. Então essa é a estrutura básica que vocês irão encontrar em todo tipo de inversor de frequência. E por que entender isso daqui é importante? Porque quando você entende a estrutura dos inversores de frequência, quando você entende a estrutura desses componentes e como que esses equipamentos funcionam, vocês não ficam limitados somente a um tipo de inversor, a um tipo de marca, a um tipo de modelo. Mas você entendeu o negócio, você foi a fundo do negócio. Você está começando a, de fato, dominar todo o processo de manutenção, de análise de inversor de frequência e soft starter. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. A ideia era dar uma visão geral para vocês sobre a estrutura interna dos inversores. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você seja sempre notificado sobre novos conteúdos que a gente postar. E não se esqueça também de ativar o sininho para que essa notificação chegue para você com mais assertividade. Se você gostaria de ser lembrado dos nossos próximos treinamentos, aqui na descrição do vídeo tem um link da nossa lista de espera para o nosso treinamento especialista em soft starter e inversor de frequência, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.